Bom dia a todos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Convido neste momento, para fazer parte desta mesa diretora, a senhora diretora-geral da Câmara de Vereadores, Laíde Bragioli. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convido a todos que puderem, para em posição de sentido, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido a vereadora mirim, Eduarda Batista da Silva, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária mirim. Em 16 de setembro de 2024, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 12ª Sessão Ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Fortbayer. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Estando ausentes os vereadores mirins Felipe de Araújo, Lauane Rudolph e Lucas Deretti, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau.
A vereadora mirim Aurora Sofia Mendes fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 58 de 2024 a 61 de 2024, os quais foram aprovados. Na ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão, que será itinerante e será realizada no dia 30 de setembro de 2024, na Escola Barão do Rio Branco. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Saliento a todos que não teremos a ordem do dia de hoje, uma vez que esta sessão também é destinada ao sorteio das escolas que participarão das eleições mirins deste ano de 2024. Os pronunciamentos serão realizados após o sorteio. Neste momento, portanto, daremos início ao procedimento de sorteio das escolas, que será acompanhado pela senhora diretora-geral da Câmara de Vereadores, Laílde Braguioli, que neste ato representa a diretoria da Câmara Municipal de Blumenau nas eleições do programa Vereador Mirim para o ano de 2024. Conforme ata de homologação de inscrições, foram inscritas 22 escolas públicas e particulares do município de Blumenau, as quais foram relacionadas em lista por ordem alfabética, recebendo o número de ordem respectivo de 1 a 22. O sorteio será realizado da seguinte maneira: serão incluídos 22 números no globo, 1 a 1, por ordem, sendo um número apresentado a todos, bem como será feita a leitura do nome da respectiva escola a qual o número se refere. Após, serão sorteadas uma a uma 20 escolas, sendo as primeiras 15 serão as escolas que participarão efetivamente do pleito, enquanto as outras 5 aguardarão eventual vacânica. Peço, portanto, a gentileza à senhora Laílde Braguioli para que, pausadamente, pegue o número 1, apresente aos demais vereadores mirins e ao público, enquanto eu faço a leitura do nome da escola na lista. E após, inclua no globo, assim sucessivamente. Escola número 1, Colégio Sagrada Família. Número 2, Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Unidade Blumenau. Número 3, Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré. Número 4, Escola Básica Municipal Anita Garibaldi. Número 5, Escola Básica Municipal Bilíngue, Professora Alice Tille. Escola número 6, Escola Básica Municipal Bilíngue, Professora Ascaro Merral. Número 7, Escola Básica Municipal Felipe Schmid. Número 8, Escola Básica Municipal Francisco Lanzer. Número 9, Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves. Número 10, Escola Básica Municipal Loricita Bollmann. Número 11, Escola Básica Municipal Machado de Assis. Número 12, Escola Básica Municipal Olga Rutzen.
Número 13, Escola Básica Municipal Pedro I. Número 14, Escola Básica Municipal Pedro II. Número 15, Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva. Número 16, Escola Básica Municipal Visconde de Taunay. Número 17, Escola Básica Municipal Lauro Miller. Número 18, Escola de Educação Básica Jonas Rosário Coelho Neves. Número 19, Escola de Educação Básica Pedro II. Número 20, Escola Estadual Básica Hermann Hamann. Número 21, Escola Estadual Básica Max Tavares da Amaral. Desculpa. Número 22, Escola Estadual Básica Ercílio Deck. Estando o globo preenchido com todos os 22 educandários inscritos, procedermos ao sorteio dos 15 educandários nos quais ocorrerão as eleições mirins deste ano de 2024. Solicito aos vereadores mirins presentes que, um a um, venham até a mesa diretora e sorteiem um número, e, na sequência, eu farei a leitura do educandário sorteado. Completado os 15 sorteados, mais 5 escolas que ficarão aguardando eventual vacânica. Iniciando pelo vereador mirim Joseph Isaac Mertens, por gentileza. Número 20, Escola Estadual Básica Hermann Hamann. Vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, por gentileza. Número 21, Escola Estadual Básica Max Tavares da Amaral. Convido o vereador mirim Lucas Jurquiderete, por gentileza. Número 5, Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Alice Tille. Convido a vereadora mirim Lawane Rudolph Flores, por gentileza.
Número 1, Colégio Sagrada Família. Convido o vereador Mirim, Emanuel de Lara Vaz, por gentileza. Número 18, Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelho Neves. Convido o vereador Mirim, Gregório Geraldo da Silva Matos Vinhores, por gentileza. Número 9, Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves. Convido a vereadora Mirim Juliana de Souza Boff, por gentileza. Número 16, Escola Básica Municipal Visconde de Taunay. Convido o vereador Mirim Felipe de Araújo Silva, por gentileza. Número 10, Escola Básica Municipal Loris Rita Bollmann. Convido a vereadora Mirim Eduarda Batista Silva, desculpa. Número 3, Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré. Convido a vereadora Mirim Lara Alice Alois, por gentileza. Número 15, Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva. Convido o vereador Mirim Francisco Rinaldo Cosmos de Assis, por gentileza.
Número 11, Escola Básica Municipal Machado de Assis. Convido a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, por gentileza. Número 13, Escola Básica Municipal Pedro I. Agora irei realizar o sorteio. Número 2, Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Unidade Blumenau. Convido a vereadora mirim Milena Yunsek Borges, por gentileza. Número 14, Escola Básica Municipal Pedro II. Convido a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, por gentileza. Foram sorteadas 2 escolas por engano, então será realizado o sorteio novamente. Novamente, foram sorteadas 2 escolas por engano, então novamente será realizado o sorteio. Número 9, Escola Básica Municipal General Lúcio. Foram confundidos os números 6 e 9, ambos sorteados. Então, Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Oscar Umberhal e Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves. Convido o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, por gentileza. Agora serão sorteadas as 15 escolas que ficarão, 5 escolas, desculpa, que ficarão aguardando eventual vacância, desculpa.
Por engano, foram sorteadas 2 escolas, então será realizado o sorteio novamente. Número 7, Escola Básica Municipal Felipe Schmidt. Convido o vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, por gentileza. Número 12, Escola Básica Municipal Olga Rutschen. Convido o vereador mirim Lucas Jurquiderete, por gentileza. Por engano, foram sorteadas 2 escolas, então será realizado o sorteio novamente. Número 8, Escola Básica Municipal Francisco Lanzer. Convido a vereadora mirim Laone Rudolph Loures, por gentileza. XIX, Escola de Educação Básica Pedro II. Convido o vereador mirim Emanuel de Lara Vaz, por gentileza. XVII, Escola Básica Municipal Lauro Miller. Realizado o sorteio, parabenizo, em nome da Câmara Mirim, aos educandários sorteados, os quais terão a oportunidade de realizar verdadeiro evento de cidadania, elegendo os 15 representantes da Câmara Mirim elegendo os 15 representantes da Câmara Mirim para a legislatura 2024. Gostaria de esclarecer uma questão que aconteceu durante o sorteio. Foram sorteadas a escola número 6 e número 9, e ambas foram confundidas entre os números, mas ambas foram sorteadas entre as escolas sorteadas para ter seus representantes mirins como titulares. Então, não houve prejuízo a nenhuma das escolas.
Peço uma salva de palmas. Agradecendo a presença, oportunizo a senhora diretora-geral da Câmara de Vereadores, Laílde Braguiroli, a palavra na tribuna, caso assim deseje, pelo tempo de 3 minutos, para que fale em nome da Câmara Municipal de Blumenau. Na medida. Bom dia a todos os presentes, vereadores mirins, né, a coordenação também, e a todos de casa. Talvez eu nem use os meus 3 minutos, porque o recado é breve, é de agradecimento por toda esses 15 vereadores terem nos ensinado muito neste ano, terem nos ensinado o que é uma disciplina na adolescência e o que é também a proatividade. Então, vocês nos ensinaram muito. E eu espero que também daqui vocês levem muito para a bagagem, tanto pessoal quanto profissional. E desejo também a todos os que foram sorteados, a todas as escolas e aos novos vereadores mirins, desejo sorte e, principalmente, eu desejo que eles venham com um copo não meio cheio, um copo vazio, e que aprendam muito neste ano de 2025. Então, seria isso, em nome da direção. Muito obrigada. Obrigada, senhora Laílde Braguiroli, pelas palavras e pela participação na sessão de hoje. Caso tenha outros compromissos, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da mesa diretora, Sofia Vogt-Weyer, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. O meu pronunciamento tem a ver com um grande problema na sociedade, que é o preconceito em relação ao skate, e que ainda é algo comum, que nós conseguimos ver no dia a dia, o que não deveria estar certo. Desde a criação do skate na Califórnia, na década de 1950, foi frequentemente associado a estereótipos negativos. Segundo pesquisas publicadas no site Esquinas, os skatistas eram vistos como usuários de drogas, vagabundos, marginais e outros rótulos pejorativos, o que contribuíram para a marginalização e segregação do esporte. Felizmente, esse cenário tem mudado com o tempo. Estamos, aos poucos, abandonando esses preconceitos e valorizando a comunidade dos skatistas, que ganha cada vez mais espaço e reconhecimento. Um marco importante dessa comunidade foi a inclusão do skate nas Olimpíadas, a partir de 2015. Como um grande exemplo do crescimento e da representatividade do esporte é a Raíssa Leal, que conquistou prata para o Brasil em 2020 e 2024, inspirando novas gerações. É importante realçar que o skate não é coisa de marginal, que qualquer pessoa pode praticar o esporte. Além disso, o skate não é restrito a um gênero. Todos são bem-vindos a participar dessa comunidade. Raíssa Leal, por exemplo, é um ótimo exemplo de skatista talentosa e uma boa pessoa.
Por fim, gostaria de mencionar alguns grandes nomes do skate e mostrar que eles têm família e que eles são pessoas, como todos nós, como grandes esportistas. Eric Coston, que conseguiu 12 medalhas de primeiro lugar entre 1996 e 2007. Paul Rodrigues, 6 medalhas de ouro no X Games entre 1996 e 2012. Raíssa Leal, 2 vezes medalhista olímpica de prata em 2020 e 2024. Agora, para finalizar, gostaria de botar uma palavra, que o skate e nem nada é coisa de marginal. Nós não devemos julgar o grupo inteiro por causa de um mau exemplo. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurquiderete, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt-Bayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pela TVL. Começo este pronunciamento parabenizando a todos os atletas que representaram Blumenau na 23ª edição da Olimpíada Estudantil Catarinense, OLESC, que foi realizada nos municípios de Maravilha, Pinhalzinho e Saudade, entre os dias 12 a 21 de setembro. Participaram desse evento esportivo 120 municípios que competiram em 18 modalidades diferentes nas competições para atletas de até 16 anos, nos naipes masculino e feminino. Um deles também fui eu que participei. Nessa edição, Blumenau conquistou 4 primeiros lugares, com ginástica rítmica, karatê feminino, voleibol feminino e xadrez feminino. 3 segundos lugares, com ginástica artística masculina, karatê masculino e xadrez masculino. E ainda 2 terceiros lugares, com futsal masculino e jiu-jitsu masculino, totalizando 9 pódios. E para termos resultados ainda melhores, e acredito que Blumenau tem condições para isso, precisamos de mais incentivo através das bolsas atletas municipais, principalmente para as categorias de base, que são a prática de esportes entre crianças e adolescentes dentro de uma agremiação esportiva, com o intuito de formar esses jogadores para que no futuro venham a disputar competições profissionais, além de terem possibilidades de ser campeões de alguma coisa importante desde a base. Acredito que aqui, em nosso município, temos muito ainda a melhorar nesse quesito, por conta da diferença dos valores de bolsa de cada atleta e de cada esporte. Valores esses que estão disponíveis no portal de transparência. Além da disparidade entre os valores destinados a cada modalidade, também não temos critérios estabelecidos de forma clara para conquistarem essas bolsas e os seus respectivos valores individuais. Isto é, observa-se muita subjetividade ao determinar o que cada atleta recebe. Um exemplo disso é a enorme diferença de valor do atletismo, com mais de R$31 mil para gastar por mês com seus atletas e treinadores, valor bem superior ao que muitas modalidades, como badminton, ciclismo, bote, xadrez, entre outras, recebem. Além disso, os resultados nas Olimpíadas Estudantis, OLESC, em 2024, não mostraram o atletismo com ótimas colocações. E aqui deixo claro que não me oponho ao esporte, só estou utilizando ele como exemplo. Também sei que temos outras modalidades nessa mesma situação. Porém, questiono, a distribuição dos valores não deveria levar também em conta o resultado da modalidade nas disputas? Porque alguns esportes recebem mais e outros menos? Seria por conta da visibilidade de cada esporte? Aqui no estado temos a Bolsa Atleta Estadual, que, de acordo com a Lei nº 18.335, de 6 de janeiro de 2022, estabelece os critérios que cada atleta tem que ter para ganhar
um determinado valor estabelecido, independentemente do esporte, como a Bolsa Nacional também faz, separando os valores pela categoria do atleta, conforme decreto número 12.108, de 11 de julho de 2024. Posto isso, percebe-se a importância da criação de uma lei parecida com a de âmbito estadual e nacional e seriam definidos os critérios para os atletas receberem a bolsa e seu respectivo valor. Quero solicitar ao secretário de Esportes uma análise e a proposta de ser cedida uma bolsa mínima ao atleta que representa o Blumenau no LESC ou nos Joguinhos, por exemplo. Já se a modalidade do atleta ficarem entre as 3 primeiras colocações, os atletas que representam o município na modalidade receberiam um valor extra, estabelecendo ainda critérios objetivos para as demais faixas, como competições e resultados nesses eventos. A exemplo do que temos na Bolsa Estadual e Federal. Acredito que todos devem receber as mesmas oportunidades. E não somente... Queria pedir mais um minutinho? Concedo ao vereador mirim Lucas Jurquiderete mais alguns minutos para finalizar seu pronunciamento. Somente os atletas que se destacam em um esporte mais conhecido e com mais visibilidade. Também é importante todos saberem o que devem fazer para receber determinado valor, através da publicação de editais no início do ano, incentivando assim um melhor preparo para o atleta, conforme as regras e reforçando, acima de tudo, a transparência e igualdade de oportunidades. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fochtbayer, em seu nome, e cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de parabenizar as escolas sorteadas no dia de hoje. Vandalismo é a ação de destruir ou danificar uma propriedade alheia, de forma intencional, ou seja, pública ou privada, geralmente sem motivo aparente ou com o propósito de causar ruína. O termo inclui danos à propriedade, como grafite, pichação, desfiguração direcionada a uma propriedade e sem a permissão do dono. Recentemente, a minha escola foi alvo de um vandalismo, com o seu muro pichado, todos os lixos jogados no chão. Pela região, temos cachorros, mas o fato aconteceu durante o final de semana e todos os latões de lixo ficam vazios. Minha diretora Shirley, indignada com a situação, passou nas salas relatando o fato. Também comentou que encontrou uma cartela de pílula seguinte numa das rampas da escola. O que isso significa? Que durante o final de semana, quando a escola fica vigiada somente por câmeras, pessoas sem noções utilizam esse espaço como quiser. Este fato, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Em 2022, a escola passou por um assalto, onde ex-alunos e uns alunos atuais ainda hoje participaram desse crime. Eles não conseguiram levar nada, acabaram fugindo e deixando as coisas pelo caminho. As coisas foram recuperadas, mas, embora um notebook ficou completamente destruído, sem possibilidade de uso. Ao invés de aproveitar sua adolescência, saindo aos parques, indo aos shoppings, aproveitando com seus amigos, preferem roubar a escola, a sua própria escola? Algumas vezes eu já subi aqui na tribuna falando do meu bairro, o Fidelis, e já fiz muitos requerimentos pedindo as melhorias e até mesmo um pronunciamento falando da minha comunidade, e disso eu me orgulho muito. Mas vir aqui hoje e relatar que a minha escola foi alvo de um novo vandalismo é muito triste. Com todo este acontecimento, a minha escola criou um projeto, a Escola é de Todos, fazendo parte da gincana da educação fiscal, onde na frente da escola esta frase foi grafitada por um ex-estudante, Caleb. Todos os estudantes, pais, professores, funcionários e a comunidade foram convidados a deixar sua marca lá. Uma mão colorida carimbada no muro.
junto à frase em destaque. Peço imagem à TVL. Como podem ver, ali nas 3 primeiras fotos foi o vandalismo e as outras seguintes fotos foi o nosso projeto. Obrigada. E a reflexão final que eu quero deixar é de Mahatma Gandhi, que diz, abre aspas, temos de nos tornar a mudança que queremos ver, fecha aspas. E com isso, eu relato o fato que, infelizmente, não acontece só na minha escola, não nas escolas de alguns, que provavelmente já aconteceu também, mas na nossa cidade inteira. Isso é muito triste. Presidente, termino meu pronunciamento por aqui. Um bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Strazalkowska, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogtbayer, em seu nome. Cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público presente. Bom dia a todos. Todo o poder emana do povo. Essa frase, presente na Constituição Federal do Brasil, foi abordada por mim em nossa última sessão. Mais sucintamente, a mesma frase pode ser condensada em poder do povo, onde em grego, demos significa povo e kratos, poder. Ambas, palavras que são mais reconhecidas por uma outra, democracia. A democracia é originada na Grécia Antiga, em uma época em que o povo se reunia na Ágora, a praça pública de Atenas, e deliberava sobre as questões relacionadas à cidade. Lá, assim como o vemos comumente aqui em nosso país, o voto era direto. Era a forma de governo que caracterizava a administração política dos interesses coletivos das cidades e estados, com os cidadãos se reunindo para a tomada de decisões relativas à comunidade. Mas, apesar das semelhanças, a democracia sofreu muitas modificações ao longo da história, até chegar nos dias de hoje, tempo em que ainda existem diversas formas de governo. Entre elas, cito o governo democrático e o governo autoritário. Enfim, concluímos de toda essa abertura que a democracia é algo necessário para nós. Portanto, lhes pergunto, o Brasil está sob um governo que provém do poder do povo? Poder assegurado pela cidadania? Há pouco tempo, tivemos as eleições para prefeito e vereadores mirins aqui em Blumenau. Daqui a pouco, teremos as eleições para os próximos vereadores mirins. Todas provas de que vivemos em um país onde temos o direito à democracia. E foi justamente para celebrar este nosso direito ao voto que foi instituída a data 25 de outubro, o Dia Nacional da Democracia, instituído em 2015. O Brasil, além de celebrar esta data, também comemora o Dia Internacional da Democracia, promulgado pela ONU. Mas desta data de outubro é especial apenas para o nosso país, comemorada no dia 25 de outubro por ser o dia da morte do jornalista Vladimir Herzog, um militante na luta pela democracia e pelo fim da censura praticada pela ditadura militar, torturado e morto em 1975. O objetivo da data, semelhantemente à celebração de setembro, é o de nos suscitar a refletir sobre a democracia no contexto político em que vivemos, particularmente relevante em tempos de polarização política, servindo como um lembrete da importância da tolerância, do diálogo e da defesa das instituições democráticas, mas com essas questões mais voltadas ao Brasil. Todavia, a democracia também requer uma eterna vigilância. Vigilância esta que pode ser expressa como a necessidade de exigir que aqueles representantes que você elegeu cumpram suas promessas, de controlar se as instituições estão funcionando bem, controlar a função dos 3 poderes. Um terá que limitar os outros 2, e os outros 2 terão que limitá-lo. Mas e quem irá cumprir esta vigilância, para que a nossa democracia funcione, para que ela cumpra sua atribuição como poder do povo? A resposta que vem à mente de muitos é que ela é cumprida por nossos representantes. Sim, mas apenas em parte,
alguém deverá fiscalizá-los. Fiscalização que poderá ser exercida por nós. Qualquer um poderá tomar frente com sua cidadania, cumprindo seu papel como cidadão. É por isso que agora, quase ao fim de meu pronunciamento, vou focar em um outro tema. Sei que a democracia é um tema muito rico, podemos explorar as mais diversas vertentes e este tema jamais esgotará. Entretanto, vou tratar de um de seus pilares. Novamente, irei abordar a cidadania. Todos nascem cidadãos, mas uma pessoa não tem que obrigatoriamente se tornar cidadão de determinada região por nascimento. Quero dizer, mesmo quem não é brasileiro pode adquirir cidadania, já que ao se tornar cidadão, diversos direitos são conferidos a você. Direitos civis, como a liberdade de expressão, o direito à vida, a igualdade perante a lei e, é claro, os direitos políticos, mas que só são concebidos a qualquer um que atenda aos seus deveres como parte de uma comunidade, cumprir a lei, pagar impostos e participar da vida pública. Peço ao presidente da Câmara Mirim um minutinho a mais. Concedo 1 minuto para você finalizar seu pronunciamento. Trago como exemplo nós, vereadores mirins. Somos todos cidadãos. Exercemos nossa cidadania, representamos a integração entre o poder legislativo e as instituições de ensino de Blumenau. Aqui, ampliamos o desenvolvimento da consciência política, não só aos participantes deste programa, mas a todos que tomam conhecimento dessa integração, incentivando a formação da cidadania dos estudantes, promovendo a compreensão do papel do Poder Legislativo Municipal e, consequentemente, o fortalecimento da democracia. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fultbayer, e em seu nome cumprimento minhas colegas da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Agora farei a minha autodescrição para pessoas com deficiência visual. Sou mulher, adolescente, tenho pele parda, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou posicionada em pé, falando em um microfone na tribuna da Câmara Municipal de Blumenau. Hoje, gostaria de falar sobre um órgão do nosso corpo, os rins. Eles se localizam na região lombar, atrás das últimas costelas, um em cada lado da coluna vertebral, logo acima da cintura. Possuem a forma parecida com a de um feijão, cerca de 12 centímetros de comprimento e por volta de 150 gramas cada. Fazem parte do sistema urinário e têm como principais funções a filtração do sangue, removendo resíduos tóxicos como ureia, creatinina, ácido úrico, tem como outras funções a regulação de líquidos e eletrólitos, regulando a quantidade de água, sódio, potássio, fósforo e cálcio no organismo, eliminação de toxinas e medicamentos introduzidos no organismo, produção de hormônios como a eritropoetinina, que ajuda na formação de glóbulos vermelhos, a vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio, e a renina, que regula a pressão arterial e a manutenção do equilíbrio do pH do sangue. Assim como outros órgãos do nosso corpo, os rins podem sofrer de doenças, como o cálculo renal, a popular pedra no rim, a doença policística renal, infecção urinária, obstrução urinária, tumores renais, insuficiência renal aguda, que ocorre de forma repentina, e crônica, que ocorre de forma lenta e silenciosa. No Brasil, segundo o boletim epidemiológico publicado recentemente pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, até março de 2024, 227.478 brasileiros apresentavam sinalização de doença renal crônica. Essa doença requer o tratamento de hemodiálise, que em alguns municípios de Santa Catarina, incluindo Blumenau, pode ser feito na Associação Renal Vida. A instituição oferece hemodiálise, diálise peritoneal, consultas ambulatoriais e acompanhamento de pacientes que passam por transplante.
Recentemente, iniciou um projeto de conscientização junto da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em 15 escolas de Blumenau, chamado Saúde Renal nas Escolas, capacitando jovens agentes de saúde. A iniciativa busca conscientizar e educar alunos do 9º ano sobre a importância do cuidado da saúde renal, destacando o cuidado desde a infância para reduzir o risco de doenças. O programa inclui palestras, cartilhas e dinâmicas que trazem o tema de forma lúdica, estimulando o autocuidado e a prevenção no ambiente familiar. Outra iniciativa do projeto é o lançamento do primeiro concurso Jornada de Talentos. O concurso funciona da seguinte forma: os estudantes que estiverem interessados em participar devem se inscrever no site da Renal Vida. Podem participar alunos matriculados no 9º ano de 15 escolas municipais de Blumenau, todas envolvidas no projeto Saúde Renal nas Escolas, capacitando jovens agentes de saúde. A participação é individual e requer a produção de uma redação inédita, orientada por um professor designado pela escola. O tema da redação é Saúde Renal nas Escolas, várias formas de prevenção, difundindo conhecimento. Após prontas, as redações devem ser selecionadas e encaminhadas pela escola para a comissão avaliadora da Associação Renal Vida, que selecionará entre as redações encaminhadas 2 redações vencedoras. O prêmio para os 2 vencedores é um tablet. Por fim, convido os colegas vereadores mirins, Juliana, Felipe, Eduarda, Gregório, Paulo e Aurora, representantes de escolas participantes, a entrarem no desafio. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Juliana de Souza Boff, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia. Hoje estou aqui para fazer com que vocês reflitam sobre uma das mais tristes e injustas realidades de nosso tempo: crianças em áreas de conflitos familiares. Dentro do ambiente familiar, que deveria ser um espaço de acolhimento e segurança, muitas crianças vivenciam situações de violência, tensão e instabilidade emocional, que podem deixar marcas profundas e duradouras. A família sempre foi estabelecida como um porto seguro para suas crianças, onde seus filhos são protegidos e consideravelmente intocáveis. Pais irresponsáveis sempre tiveram o dever de exercer confiança e proteção aos seus filhos, para que não enfrentassem problemas tão graves em sua infância. Crianças que crescem em lares onde há brigas constantes, abusos físicos ou emocionais e falta de afeto acabam sendo as principais vítimas de um ciclo de dor e sofrimento. A vulnerabilidade dessas crianças é imensa, pois muitas vezes elas não têm para onde correr, ou com muito bem ou muito mal com quem contar. O conflito familiar não pode comprometer seu desenvolvimento emocional, social e até físico, prejudicando seu desempenho escolar, sua autoestima e sua capacidade de formar relacionamentos saudáveis no futuro. Nenhuma criança deve carregar o fardo de um conflito que não é seu. Conflitos destroem famílias, interrompem a educação e expõem as crianças à violência, ao trauma e à insegurança. De acordo com o estudo A Criança e o Adolescente nos Conflitos Familiares, em Tabatinga, Amazonas, de 2023, Raíssa Amanda dos Santos Carvalho relata que os desentendimentos, às vezes, é uma parte normal de ser uma família e viver juntos. Na maioria das vezes, o conflito está entre irmãos, crises no relacionamento, brigas entre pais e filhos ou problemas entre familiares e pessoas externas. Podendo haver nos conflitos discussões graves,
disputas leves, seguido também de infidelidade, maus tratos infantis e também vários tipos de violência. A discórdia familiar é muitas vezes resultado de diferentes personalidades, mal-entendidos e problemas familiares estressantes. Compreender que o conflito é normal, principalmente perceber que em casa existem várias pessoas com personalidades diferentes, é o primeiro passo para aprender a lidar com essas situações. Isso reflete a realidade que deveríamos seguir. Hoje em dia, resolvemos tudo na base da gritaria ou agressão, onde pode causar problemas graves nas crianças. Uma criança, por sua vez, geralmente não comenta com ninguém sobre os conflitos que tem em casa, podendo causar depressão e inseguranças. Sabemos que parte delas começam a se isolar e outras a se comportar de forma um pouco mais agitada, já que alguns comportamentos podem ser vistos como rebeldia, sem motivação. Porém, se colocar no lugar daquela criança, que assim como os adultos também tem sentimentos, ajudando-a e procurando métodos para amenizar a dor da criança e também para levar informação aos pais ou responsáveis, que os entendimentos podem influenciar na vida de quem convive com os problemas e as dificuldades no lar. É nossa responsabilidade, como comunidade global, garantir que essas crianças não sejam esquecidas. Precisamos de mais do que compaixão, precisamos de ação. É essencial que os governos, organizações internacionais e a sociedade civil trabalhem juntos para proteger os direitos dessas crianças e assegurar que tenham acesso à educação, à saúde e um ambiente seguro para crescerem. Além disso, devemos continuar lutando pela paz, pelo diálogo e pela resolução pacífica dos conflitos, para que nenhuma criança tenha de viver com medo. O futuro dessas crianças depende de nossa capacidade de agir agora, com solidariedade e compromisso. Não podemos deixar que as cicatrizes dos conflitos definam a vida de uma geração. A paz é o caminho, e o nosso dever de construí-los para todos, especialmente para as crianças. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador Mirim Emanuel de Lara Vaz, da Escola Adventista, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Focht-Bayer. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público que nos prestigia pelos meios de comunicação. De forma especial, gostaria de cumprimentar meu pai e minha mãe que me assistem. Está chegando o final deste ano de 2024, e para algumas escolas é a época mais tranquila do ano. Porém, é neste período que o Colégio Adventista, do qual eu sou representante, tem a sua época mais agitada. E isso é decorrente a um evento, o Mutirão de Natal, que será lançado amanhã, dia 15 de outubro. Mas o que é isso? Bem, o Mutirão de Natal é uma iniciativa que começou em 1994, idealizado pelo casal Sérgio e Marli Azevedo, que em uma noite em que estavam jantando, perceberam que em sua mesa havia fartura de alimentos. Então refletiram sobre quantas pessoas não tinham o que comer e decidiram tentar ajudar. Então, o homem organizou uma gincana na Igreja Adventista de Botafogo para arrecadar alimentos para os mais necessitados. Esta iniciativa teve um sucesso tão grande que no ano seguinte, outras igrejas decidiram entrar no projeto. E esta teve um êxito ainda maior, que nos anos seguintes, outros estados começaram a realizar o projeto, até que todas as igrejas adventistas do Brasil entraram no Mutirão de Natal, que nesta edição está completando 30 anos de existência. No Colégio de Blumenau, o Mutirão de Natal acontece desde 2020, ano em que o colégio se mudou para a Rua São Paulo. E desde então, não existe nenhuma escola no país que se compare à arrecadação da instituição de Blumenau, que em seu primeiro ano, 2020, arrecadou 6 toneladas de alimento.
No mutirão do ano que se seguiu, o alvo era de 6 toneladas, porém o colégio arrecadou 19. Em 2022, a meta a ser batida era 10 mil quilos, na qual arrecadamos 43 toneladas de alimento. Já no ano passado, onde batemos o recorde da arrecadação, o alvo era de 20 mil quilos e o colégio arrecadou 54 toneladas. Este ano, o mutirão de Natal está com a expectativa de arrecadar no mínimo 50 toneladas de alimento, em comemoração aos 50 anos do Colégio Adventista de Blumenau. Esta é a meta oficial, porém a meta de fé é alcançar 80 mil quilos, em comemoração aos 50 anos do Colégio Adventista, mais os 30 anos do mutirão de Natal. Mas você deve estar se perguntando como exatamente acontece este mutirão. Antes, é importante lembrar que no mutirão de Natal não são doados apenas alimentos, mas também são colhidas as doações de sangue, arrecadação de ração para animais e produtos de limpeza. No ano passado, também foi feito o desafio do Panetone, onde as equipes foram desafiadas a arrecadar também panetones. Foram recolhidos e distribuídos mais de 3 mil panetones doados pelos alunos. A gincana do mutirão de Natal é feita da seguinte maneira: todos os alunos da escola são divididos em equipes representadas por cores. Estas equipes possuem 2 líderes cada, que são responsáveis por organizar as ações que serão realizadas. Todos têm o mesmo objetivo: ser a equipe que mais arrecadou alimentos. A contagem dos alimentos acontece semanalmente, onde a equipe que mais trouxe alimentos recebe uma pontuação extra. No entanto, a arrecadação não é a única maneira de ganhar pontos. Existem outras diversas atividades que fazem a equipe pontuar. Entre as já citadas estão a doação de sangue, onde as equipes são desafiadas a fazer a maior quantidade de doação ao Hemosc de Blumenau, o desafio das redes sociais, com o objetivo de aumentar a visibilidade de cada equipe, a montagem e distribuição de cestas básicas, onde os pais de alunos irão até a escola e montarão cestas básicas para distribuir a famílias carentes com quem tem contato. E, por fim, a feira de vendas, realizada pelos pais com a finalidade de arrecadar recursos para a compra de alimentos. Então surge uma pergunta: para onde é destinado todo esse alimento? Este ano, novas instituições estão sendo cadastradas para receber estes alimentos. No ano passado, mais de 20 instituições foram contempladas pelas doações dos alunos do Colégio Adventista de Blumenau. Entretanto, não são apenas instituições que recebem essas doações. No ano passado, por exemplo, a cidade de Rio do Sul, uma das mais assoladas pelas enchentes que aconteceram no mês de outubro, recebeu um caminhão cheio de doações do Colégio Adventista de Blumenau. Outro projeto que está acontecendo paralelamente ao mutirão de Natal é o Mechas com Paixão, uma campanha que está sendo realizada em decorrência ao mês de Outubro Rosa. Peço ao presidente mais 2 minutos para concluir o pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você terminar seu pronunciamento. Em decorrência do mês de Outubro Rosa, do combate ao câncer de mama, com um ponto onde ocorre o corte de cabelos de quem deseja doar para a confecção de perucas a mulheres que sofrem desta doença. Este projeto sempre existiu nos colégios adventistas, porém é inédito com o nome Mechas com Paixão, que surgiu através da mantenedora da rede em Joinville, se estendendo para todas as escolas da Associação Adventista Norte Catarinense. A vocês, meus caros colegas, quero deixar uma sugestão. Procurem suas coordenações e deem ideias de realizar projetos sociais, como a arrecadação feita nas festividades do final do ano e também o Mechas com Paixão. Estes projetos, tanto o mutirão de Natal quanto o Mechas com Paixão, são realizados no Colégio Adventista com o intuito de promover a solidariedade e a fraternidade dos alunos para com o próximo, representando assim o seu lema: Educação Adventista, muito além do ensino. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Norma Dignar Huber, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Foltbayer, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia a todos! Hoje eu vou falar de um tema que já vem sendo discutido pela minha escola há muito tempo, que é em relação ao transporte destinado a tarefas extracurriculares, como Jogos da Primavera, e as apresentações de nossa banda, participação em feiras e eventos pedagógicos. Como alguns devem saber, eu sou estudante do 9º ano da Escola Básica Municipal Bilingue Professora Norma Dignart Huber. E, recentemente, tivemos os jogos e apresentações de bandas. E a nossa escola precisou ir em busca de recursos juntamente da APP, fazendo rifas, venda de pastéis e tentando patrocínios para conseguir pagar o transporte e o uniforme dos jogos escolares da banda. Quando fui me apresentar como candidato a vereador mirim, falei sobre esse tema. E foi pensando nisso que vim aqui para trazer essa demanda para que a CEMED, junto da Prefeitura Municipal de Blumenau, pense em políticas públicas para que o transporte seja gratuito para estudantes da rede municipal que participarem de atividades extracurriculares, como jogos e outros eventos fora da instituição. Esse apoio é crucial para promover a participação e desenvolvimento dos alunos em diversas áreas além do ensino acadêmico. Sabemos que as atividades extracurriculares, como esportes e projetos culturais, são fundamentais para o desenvolvimento integral dos estudantes, proporcionando espaço para que eles desenvolvam habilidades sociais, liderança e de resiliência. Recentemente, aconteceu a 49ª edição dos Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau, e minha escola participou de algumas modalidades, como xadrez, karatê, futsal e tênis de mesa. E no caso do xadrez, que eu participei, fomos todos de ônibus, e nos 2 dias dos Jogos no SESI, a nossa escola teve que pagar as despesas com o transporte escolar usando dos recursos da APP no valor de R$ 1.100 nesses 2 dias. A nossa escola pode ser considerada pequena, com mais ou menos 300 alunos. Agora imaginem escolas maiores, com mais de 1.000 alunos. Seria um gasto muito mais elevado. O fornecimento do transporte gratuito para esses eventos garantiria que todos os estudantes, independente de sua condição socioeconômica, possam participar dessas atividades, promovendo equidade e inclusão social. Muitas famílias não têm condições financeiras de contribuir com o transporte para esses eventos, o que priva os estudantes da oportunidade de crescimento pessoal e social. Sabemos que já tivemos muitos avanços nesse ano de 2024, falando de políticas públicas, com a distribuição de uniformes e com material escolar para todos os estudantes da rede pública. E devemos reconhecer o quanto essa atitude mudou a vida de muitas famílias. Mas eu estou aqui como um representante da nossa cidade buscando melhorias conforme demandas que são importantes, principalmente para comunidades como a minha, que são marcadas por vários indícios de vulnerabilidade social. Esse investimento também trará benefícios para o município, estimulando o engajamento dos estudantes, reduzindo a evasão escolar e posicionando Blumenau como um exemplo de cidade que valoriza a educação e a cultura de forma integrada. A promoção dessas atividades fortalece muito o nome de Blumenau como cidade que apoia o esporte e a cultura desde a base escolar. É diante de tudo isso que eu venho solicitar à Prefeitura de Blumenau que considere a criação de um fundo ou destinação de parte do orçamento municipal para o transporte de estudantes da rede pública. Concedo a parte à vereadora Mirim Eduarda. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim. Bom, Paulo, eu queria te parabenizar por trazer esse apelo à CEMED, porque aconteceu o mesmo caso na minha escola, onde a minha diretora e a coordenadora levaram os jogadores com seu próprio carro, deslocando os jogadores. Não é fácil, os ônibus são muito caros. A minha banda tem, se eu não me engano, 80 pessoas para mais, então a gente sempre tem que levar 2 ônibus. A APP sempre tem que tirar o seu próprio dinheiro para as verbas das escolas. Então é bem triste essa realidade. E eu peço ajuda da CEMED junto com você. E é isso, muito obrigada. Agradeço a parte, incluo ele no meu pronunciamento. E realmente, ano passado também tivemos que ir no carro das professoras para o campeonato de xadrez. Mas retornando, eu quero solicitar à Prefeitura de Blumenau que considere a criação de um fundo ou destinação de parte do orçamento municipal para o transporte de estudantes da rede pública para atividades extracurriculares. Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, a CEMED. Eu tenho certeza de que esse apoio será fundamental para garantir que os estudantes tenham as melhores oportunidades de desenvolvimento. Encerro meu pronunciamento por aqui e agradeço a todos pela atenção.
Com a palavra, a vereadora Mirim Milena Junsek Borges, da Escola Cívico-Militar Estadual Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Focht-Bayer. Em seu nome, cumprimento as minhas colegas da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Eu gostaria de parabenizar as escolas que foram sorteadas hoje e que todos os vereadores mirins que serão ainda votados façam bom aproveito do próximo ano deles aqui na Câmara e possam representar muito bem Blumenau. Hoje eu venho aqui para falar de uma causa que é muito especial e muito importante, que é o Outubro Rosa. Esse mês é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, que é uma doença que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo todo. É um momento que a gente se une para lembrar da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O tratamento e a prevenção são fundamentais para reduzir os riscos e aumentar as chances de cura. Um pouco dos tratamentos são os exames regulares, por exemplo, a mamografia é o exame mais eficaz para detectar o câncer de mama em estágios iniciais, o autoexame das mamas, que é importante para que as mulheres conheçam o próprio corpo. Realizar o autoexame mensalmente pode ajudar a identificar alterações nas mamas, como nódulos ou mudanças na pele. Um estilo de vida saudável, que é manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos e evitar o consumo de álcool, são medidas que ajudam a reduzir o risco de contrair o câncer de mama. Controle de peso. Sobrepeso e obesidade estão associados a um maior risco de desenvolver câncer de mama, especialmente após a menopausa. Amamentação, porque tem alguns estudos que mostram que amamentar pode oferecer uma certa proteção contra o câncer de mama, além dos inúmeros benefícios para a saúde do bebê. Histórico familiar. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem conversar com seus médicos sobre exames genéticos e estratégias adicionais de monitoramento. É essencial que cada paciente tenha um acompanhamento médico adequado e um plano de tratamento personalizado, levando em consideração suas necessidades e condições específicas. A conscientização sobre a prevenção e o tratamento é vital para salvar vidas. O câncer de mama pode ser devastador, mas a boa notícia é que quando ele é detectado em estágios iniciais, as chances de tratamento e cura são muito maiores. Por isso, é fundamental que todas as mulheres realizem mamografias regularmente e façam o autoexame das mamas. A informação é uma poderosa aliada na luta contra essa doença. Além disso, o Outubro Rosa nos convida a refletir sobre o apoio às pessoas que enfrentam essa batalha. Precisamos ser solidários e oferecer o nosso carinho e compreensão a quem está passando por isso. Juntos podemos criar um ambiente de apoio e encorajamento. Nesse mês, convido todos a se vestirem de rosa e participarem de eventos e compartilharem as informações sobre a prevenção. Cada pequeno gesto conta e pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e que possamos lutar juntos contra o câncer de mama e apoiar aqueles que precisam. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Focht-Bayer. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que afeta todos nós, independentemente da nossa idade ou experiência: o propósito. Muitas vezes, ouvimos falar sobre a importância de descobrir nosso propósito e que aquela missão vai guiar nossas vidas e nos dar sentido em tudo o que fazemos. Porém, o que nem sempre nos dizem é que encontrar este propósito pode ser um grande desafio.
Na verdade, para muitos de nós jovens, essa busca pode ser até confusa e frustrante. Nós vivemos em um mundo cheio de possibilidades, e isso é ao mesmo tempo uma bênção e uma dificuldade. Com tantas opções, tantas expectativas vindas de diferentes lados, pode parecer que estamos constantemente em uma encruzilhada. A pressão para decidir o que queremos ser, o que devemos fazer, ou que caminho devemos seguir é grande. E a verdade é que nem sempre temos todas as respostas. Mas eu quero lembrar que tudo bem não saber de imediato qual é o nosso propósito. Tudo bem sentir-se perdido às vezes. O mais importante é continuar em movimento, tentando, errando e aprendendo. O propósito muitas vezes não é algo que encontramos de uma só vez, mas sim algo que construímos ao longo da nossa jornada, baseado nas escolhas que fazemos, nas lições que aprendemos e, principalmente, nas paixões que descobrimos. Finalizo meu pronunciamento por aqui. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Lawane Rudolph Flores, da Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que dispõe de 5 minutos. Um bom dia a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A discriminação social é um fenômeno que se manifesta em diversas formas e afeta grupos específicos, perpetuando desigualdades e injustiças. Ela se baseia em critérios como classe social, raça, gênero, orientação sexual e condições econômicas, criando barreiras que limitam o acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde e emprego. Um dos principais fatores que alimentam a discriminação social é a estrutura histórica de poder, que muitas vezes privilegia grupos já favorecidos em detrimento de outros. Isso resulta em estigmas e preconceitos enraizados na sociedade, que se manifestam tanto em atitudes individuais quanto em políticas públicas. A discriminação não afeta apenas os indivíduos diretamente atingidos, mas tem um impacto negativo na sociedade como um todo. A exclusão social pode levar à marginalização, gerando ciclos de pobreza e violência, que afetam o desenvolvimento social e econômico. Além disso, a falta de diversidades e inclusão limita o potencial criativo e inovador de uma sociedade. A discriminação social em Blumenau, como em muitas cidades brasileiras, manifesta-se através de desigualdades econômicas, raciais e de gênero. Nossa cidade, tão conhecida por sua herança cultural e industrial, também enfrenta desafios relacionados à inclusão social. Um dos aspectos mais evidentes é a disparidade econômica. Embora Blumenau tenha uma economia forte com setores como textil e tecnologia, há uma divisão clara entre classes sociais. Isso se reflete no acesso a serviços de saúde, educação de qualidade e oportunidades de emprego, que muitas vezes são limitados para as camadas vulneráveis da população. Além disso, questões raciais também estão presentes. A cidade possui uma população predominante branca, e isso pode resultar em preconceitos e marginalização de grupos afrodescendentes e indígenas. A falta de representatividade e a perpetuação de estereótipos prejudicam a convivência e o reconhecimento da diversidade cultural. A discriminação de gênero é outro ponto crítico. Mulheres, especialmente as que pertencem a grupos sociais mais vulneráveis, enfrentam barreiras em diversas áreas, desde a liderança no mercado de trabalho até a violência doméstica. Para enfrentar essas questões, é fundamental que Blumenau promova políticas públicas inclusivas e de ações de conscientização. Incentivar a diversidade, a educação sobre direitos humanos e a promoção de espaços de diálogo são passos essenciais para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Combater a discriminação social requer um conjunto envolvendo educação, conscientização e políticas públicas eficazes. É fundamental promover o respeito à diversidade e garantir oportunidades iguais para todos.
contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em resumo, a discriminação social é um problema complexo, que demanda ações conscientes e sistemáticas para ser superado. A transformação social é possível quando todos se unem na luta contra a desigualdade, promovendo um ambiente de respeito e inclusão. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt-Bayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia a todos e todas. Hoje venho tratar de um assunto que já foi muito falado nesta tribuna, mas que ainda tem muita relevância em ser retomado, que é a importância do acompanhamento da saúde mental dos estudantes no meio escolar. A saúde mental caminha uma linha tênue com o aprendizado, e por isso é importante que a escola dê o apoio necessário para os estudantes. Quando falamos de saúde mental na escola, podemos ligar a vários assuntos, como bullying, negligência ou até mesmo abuso sexual. Este tema se mostra muito importante, já que podem afetar a aprendizagem, como também muitos outros aspectos da vida do estudante. Por exemplo, o desenvolvimento social pode ser afetado por traumas durante a adolescência e até mesmo na infância, fazendo assim com que muitas portas e oportunidades se fechem, não por sua culpa, mas sim porque sofreu algumas das situações citadas anteriormente. Muitas das vezes, apenas por ser diferente dos demais. Em minha escola, muitas vezes nós estudantes somos contemplados com palestras sobre a prevenção e o combate ao bullying, mas mesmo assim, alguns casos isolados acabam acontecendo. Mesmo sendo poucas vezes, ainda acontece algo que é muito preocupante. Pois se nós ignorarmos esses poucos casos, nos tornamos negligentes também. Aí você me pergunta, o que vocês fazem quando isso acontece? Sempre que algum preconceito ou brincadeira de mau gosto, se é assim que podemos chamar, nós estudantes buscamos notificar a equipe gestora sobre o acontecido. Após isso, a equipe gestora busca entender ambos os lados, para assim ter uma melhor resolução de problemas. Caso o acontecido se repita, buscamos fazer reuniões entre as salas para assim entender de fato o que estava acontecendo para o suposto agressor ter essas atitudes. Dependendo da situação, a equipe gestora aciona a equipe multi, composta por uma psicóloga e uma assistente social, para trabalhar junto a essa demanda. Trago essa demanda a esta Casa Legislativa, considerando o impacto causado na vida dos estudantes, tendo em vista de que é uma demanda que deve ser abordada, a fim de que tenhamos mais ações para trabalhar e evitar problemas para quem sofre o desrespeito, bem como para quem o faz. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt-Bayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e quem nos assiste pelos meios de comunicação. Setembro Amarelo é o mês de 1 a 30 de setembro, dedicado à prevenção do suicídio. Mesmo estando em outubro, gostaria de ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Todavia, sua história começou muito antes. O ano era 1994 e havia um garoto estadunidense, Mike M., de 17 anos, que vivia em Colorado. Conhecido por suas habilidades mecânicas e por gostar de ajudar os vizinhos, Mike era considerado um adolescente amoroso, prestativo e engraçado. Gostava de música, tocava trompete em 3 bandas da escola e, antes de morrer, estava prestes a atingir sua faixa preta em taekwondo. Mas, para a surpresa de todos, no dia 8 de setembro do mesmo ano, Mike M. cometeu suicídio. Um pouco antes de sua morte, Mike resgatou e reformou um Ford Mustang 1968,
e o pintou de amarelo. Após sua partida, amigos e familiares do jovem fundaram um programa Yellow Ribbon, Fita Amarela. Por isso, 10 de setembro é a data dedicada ao Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. No Brasil, o mês passou a ser batizado Setembro Amarelo. Entretanto, a pergunta é, por que um adolescente, entre aspas, feliz, de acordo com seus amigos e de muitas qualidades, possa ter tirado a própria vida? Provavelmente nunca saberemos. Isso reforça ainda mais a necessidade de estarmos atentos aos sinais das pessoas ao nosso redor. Nem sempre uma pessoa que está enfrentando problemas psicológicos deixará isso evidente. É fundamental lembrar que o suicídio é um problema complexo, muitas vezes relacionado aos transtornos mentais, crises emocionais e fatores sociais. Por isso, a escuta ativa e o apoio emocional são ferramentas poderosas para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Conversar sobre sentimentos, buscar ajuda profissional e oferecer apoio a amigos e familiares são opções que podem fazer a diferença. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Vale ressaltar que em nossa cidade, no dia 12, aconteceu o evento A Vida é uma Arte, que ofereceu uma programação completa de atividades em alusão ao Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo nos convida a refletir e pensar sobre empatia e a solidariedade. Precisamos nos unir para criar um ambiente onde todos se sintam tranquilos e seguros para falar sobre suas angústias e desafios, para assim combater o estigma e uma cultura de acolhimento e compreensão. Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, não hesite em procurar ajuda. Existem profissionais capacitados, prontos para ouvir e oferecer suporte. Lembre-se, você não está sozinho. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alissa Lois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial minha professora Gislaine, que nos auxilia diariamente no ensino. Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Você realmente sabe a importância do Outubro Rosa e qual o seu significado? O Outubro Rosa começou nos Estados Unidos, na década de 90, como uma forma de aumentar a conscientização sobre o câncer de mama e arrecadar fundos para a pesquisa da doença. Embora o foco principal seja no câncer de mama feminino, o Outubro Rosa também busca incluir homens na discussão sobre saúde, já que eles também podem ser diagnosticados com a doença. Apesar de raro, o câncer de mama também pode acometer homens. Os casos representam 1% do total. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, em 2020 foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama no Brasil. Outubro Rosa é uma campanha mundial que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, promovendo a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Durante todo o mês de outubro, diversas ações são realizadas para informar e educar a população sobre a doença, que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. A cor rosa simboliza essa luta e representa a solidariedade em torno da causa. Durante esse mês, prédios e monumentos são iluminados com essa cor, eventos são organizados e materiais educativos são distribuídos para alertar sobre os fatores de risco, os sinais da doença e a importância da mamografia. O câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como idade, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores comportamentais, ambientais e fatores genéticos, hereditários.
O autoexame das mamas é uma prática recomendada para que as mulheres conheçam seu próprio corpo e possam identificar possíveis alterações, mas não substitui a mamografia, que é essencial para o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental, pois aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. As campanhas incentivam as mulheres a realizarem autoexames regulares e buscarem consultas médicas anualmente, especialmente após os 40 anos, pois, embora o câncer de mama possa afetar mulheres de qualquer idade, o risco aumenta significativamente após os 40 anos. Por isso, é importante realizar exames regulares a partir dessa idade. Além da conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa também é um momento para celebrar as sobreviventes e apoiar aquelas que estão em tratamento. A união de esforços entre instituições, profissionais de saúde e a sociedade civil tem como objetivo criar um futuro onde o câncer de mama seja detectado precocemente e tratado efetivamente. Participar do Outubro Rosa é um ato de amor próprio e empatia. Ao cuidar de si e compartilhar informações com outras mulheres, contribuímos para uma sociedade mais informada e saudável. Encerro meu pronunciamento por aqui e muito obrigada pela atenção de todos. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Fortbayer, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Maria Tereza Fernandes, e estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público presente, além dos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Gostaria de parabenizar de forma especial aos educandários sorteados nos dias de hoje, para o mandato de 2025. Farei agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados loiro escuro que estão soltos e olhos azuis. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou posicionada em pé, falando na tribuna da Câmara de Vereadores de Blumenau. No próximo dia no dia 15, amanhã, comemoramos o Dia do Professor, a peça-chave na formação da sociedade. O professor, além de ensinar, também educa. Educação, como diz o filósofo e educador aqui de Santa Catarina, Roberto Roden, provém das palavras latinas educare e educere, tendo a primeira o significado de orientar, nutrir, decidir em um sentido externo, levando o indivíduo no ponto no qual ele está para o que deseja se encontrar. E a segunda, educere, refere-se a promover o surgimento de dentro para fora das potencialidades que o indivíduo possui. Em outras palavras, o professor faz florescer a sociedade, distribuindo conhecimento e mostrando o caminho do mundo para seus estudantes. Realmente inspirador. Colegas vereadores mirins e público, é inegável a importância dos profissionais da educação para o futuro de nossa sociedade, cientificamente, ideologicamente e até socialmente. Agora, imagine o futuro sem esses profissionais. Não sei o que vossas excelências e público pensaram, mas na minha cabeça só aparece uma palavra para descrever tal situação: caos. Sem professores, quem irá ensinar os estudantes? Sem professores, quem irá perpetuar o saber? Sem professores, nossa sociedade estaria fadada ao fracasso, perdendo o bem que particularmente considero um dos mais preciosos, o conhecimento. Por mais que essa realidade pareça distante, improvável ou até impossível, o movimento chamado de apagão de professores está cada dia mais perto de sua concretização,
já sendo realidade em algumas escolas, regiões e áreas do conhecimento. Em 2040, faltarão 235 mil docentes nas escolas do Brasil, segundo a projeção divulgada pelo Instituto Semesp. Entre os causadores dessa realidade assustadora está o desinteresse dos mais jovens. De 2010 a 2020, diminuiu a participação dos alunos de até 29 anos entre os calouros dos cursos de licenciatura. O envelhecimento dos profissionais da categoria também contribui para a piora da condição. O número de docentes com mais de 50 anos, que provavelmente se aposentarão em breve, aumentou mais de 109% de 2009 a 2021. Abandono precoce da carreira devido aos baixos salários e as condições precárias de trabalho são outros fatores cruciais no apagão de professores, junto ao avanço do ensino à distância na faculdade, já que nessa modalidade predominante desde 2016, as taxas de evasão são mais altas. De cada 3 alunos do EAD, 1 desiste no meio do caminho. O caos de um mundo sem professores se aproxima, tendo dados que já caminham para o apagão, como acabei de citar. Inclusive, convido a vossas excelências que perguntem aos seus coordenadores ou diretores se já não é realidade a dificuldade de achar profissionais da educação qualificados, pois para a minha escola já é visível o problema. Entretanto, ainda há esperança. Ainda há tempo de impedir a efetivação do apagão de professores. Para achar soluções para esse problema, precisamos analisar suas causas, sendo elas culturais, salariais, trabalhistas e diretamente ligadas com a valorização. Permito à parte a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes. Com autorização do orador, concedo à parte a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes. Você falava das condições precárias de trabalho e, infelizmente, na minha escola a gente pôde ver isso na prática. Uma professora de matemática, ela acabou deixando o cargo por falta de condições mentais. Ela acabou contraindo, a depressão, então ela teve que deixar o cargo porque realmente as condições estavam precárias. Os alunos não conseguiam deixar ela dar aula. Então, realmente, a gente precisa de trabalhos para que os professores tenham um apoio e talvez trabalho para que os alunos entendam que se os professores deixarem o cargo deles, eles são afetados. Então, eu agradeço por você trazer o tema. Isso. Obrigada. Concordo plenamente com você, Maria. Inclusive, irei citar esta doença em meu pronunciamento nos próximos instantes. E acrescento, sou à parte, as minhas palavras. Continuando. Para achar soluções para esse problema, precisamos analisar suas causas. Peço mais 3 minutos para finalizar o meu pronunciamento. Concedo 3 minutos para você finalizar o pronunciamento. Sendo suas causas culturais, salariais, trabalhistas e diretamente ligadas com a valorização. A secretária responsável pela área de saúde laboral na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a professora Francisca Pereira da Rocha Seixas, alerta que, abre aspas, as más condições de trabalho, a instabilidade profissional e a falta de um plano de carreira têm afetado diretamente a saúde mental dos profissionais da área. Por mais que tenham acontecido alguns avanços nos últimos tempos, como a aprovação do piso nacional para a categoria, não há atrativos na profissão, fecha aspas. Segundo as especialistas, as principais causas do afastamento de professores atualmente estão ligadas à estafa, burnout, síndrome do pânico, depressão, como já foi citado pela nossa colega vereadora Mirim Maria, e ansiedade. Abre aspas. As condições desfavoráveis que nós vivemos, principalmente pela desvalorização profissional, têm levado a essa desistência enorme. As pessoas simplesmente não aguentam, fecha aspas. Autorizo a parte da vereadora Mirim. Com autorização do orador, ou sim a parte, a vereadora Mirim Lara. Eu queria citar um caso muito parecido com o da Maria, que acontece também na minha escola, que é a situação do meu professor de matemática, o professor Célio, que atualmente está afastado do cargo por conta
das atitudes dos alunos, né? Porque os alunos não conseguem deixar ele dar aula, ficam conversando, conversas paralelas, não fazem os exercícios, tanto que a minha sala, que é o nono ano, né, então é uma matéria mais complicada, querendo ou não, só que a gente não consegue entender a matéria dela por conta desses alunos que ficam de conversa paralela. Fora a questão do meu professor de português, que se afastou também, já fazem 5 meses, e a gente não tem mais professor de português, então a gente já está na reta final do ano, e a gente não tem a matéria do nono ano em si. Então, não é só esses 2 professores, mas outros professores de outras matérias da nossa escola também pensam em se afastar por conta dessa situação, mas não só por conta dos alunos, mas também da situação precária do cargo em si, os baixos salários e, como você disse, né? Mas, enfim, é esse tipo de situação que faz com que a profissão do professor não seja nem valorizada, mas também que menos pessoas queiram entrar nesse cargo. Muito obrigada. Agradeço a parte da colega vereadora Mirim e adiciono suas palavras ao meu pronunciamento. Realmente, são exemplos como esse que faz nossa educação aqui no Brasil, educação pública, não ser da qualidade como devia, da qualidade como é prometida e garantida por meio da Constituição. Realmente, muito triste. Continuando. Seixas também denuncia a precarização nas contratações e as crescentes denúncias de assédio moral, assim como já foi citada pela nossa colega vereadora Mirim. Abre aspas. Grande parte dos professores da rede pública possui contratos temporários, pois o governo se recusa a abrir novos concursos. Os profissionais da chamada categoria O estão na base da pirâmide. Recebem remunerações menores, não têm os mesmos direitos dos concursados, não contam com plano de carreira, com aumento progressivo de salário e ainda se sentem inseguros para denunciar as más condições de trabalho. Com a pandemia de Covid-19, muitos problemas que já existiam se aprofundaram. Aumentou a evasão escolar, ocorreu um atraso educacional e isso tudo traz novas dificuldades para o professor lidar em sala de aula. Além disso, sabemos que na maioria dos municípios e estados, a cobrança por um bom desempenho dos alunos é desproporcional às condições de trabalho oferecidas aos docentes. Fecha aspas. Peço à vice-presidente mais 2 minutos para finalizar meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você finalizar o pronunciamento. É realmente uma situação muito triste. Para reverter tal situação, é necessário aumentar o número de concursos públicos, garantindo a estabilidade e boas condições de trabalho aos profissionais da educação. E atraindo o interesse dos mais jovens, é claro, já que, aparentemente, não tem muito interesse nessa área. Cabe ao Ministério Público que ponha em prática tais ações antes que seja tarde e as consequências sejam maiores. Mas, além das condições trabalhistas, temos as culturais, que representam a forma como tratamos os profissionais da educação dentro de sala de aula. O uso de celular, as conversas chamadas de paralelas, são apontadas por muitos professores como o maior detrator de suas aulas, fazendo muitos se sentirem, entre aspas, bobos durante as explicações. Denúncias de falta de respeito também têm crescido exponencialmente, sendo causa de muitas desistências do magistério, assim como foram citados os exemplos pelas nossas colegas vereadoras mirins. Para o Dia dos Professores de 2024, 15 de outubro, fica para nós e para nossos colegas a reflexão de se a forma como tratamos nossos professores é respeitosa e correta. E para o Ministério Público fica a necessidade urgente de discussão de projetos que busquem impedir o apagão de professores. Agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos. Devolvo a palavra à presidente Sofia Fortbayer para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes
convocando os vereadores mirins para a próxima sessão solene mirim, em homenagem aos professores, a realizar-se no dia 30 de outubro, às 19h30, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.